Fala pessoal do sexto ano, tudo bem com vocês? Então vamos dar sequência às nossas aulas, tá? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o processo, a implantação do processo de monarquia dentro da Europa e demais continentes, tá bom? Então é o seguinte, a gente trabalhou aí no decorrer das aulas, a gente falou um pouquinho sobre as cruzadas, a gente viu a decadência da era feudal, né, do feudalismo e as suas ações, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre monarquia. Primeiro ponto que a gente tem que entender, tá? Quando nós falamos de monarquia ou poder monárquico, a gente está falando sempre do poder do rei. Ou seja, uma forma de governo, uma forma política na qual você tem a presença de um rei comandando um país, uma determinada localidade. Os reinos, galera, eles vão ter uma característica muito peculiar, que é a questão da centralização do poder. Ou seja, o poder de uma monarquia vai estar sempre nas mãos de um monarca, ou seja, de um rei, tá? Por isso é uma centralização do poder. Então, o poder de um local todo vai estar centralizado nas mãos de um reino. Nos feudos, qual que é a diferença disso? Você tinha vários feudos e vários poderes paralelos dentro disso. Então, agora, por isso que a gente fala de centralização do poder. O poder vai ficar todo nas mãos do rei. No caso de processos monárquicos, galera, de uma monarquia, só ressaltando, toda vez que nós falamos em monarca, nós estamos falando do rei. No caso de uma monarquia, toda monarquia ela vai se basear na ideia de uma monarquia hereditária. O que é algo hereditário? É algo que passa de geração para geração. Então você vai ser sempre numa monarquia, pessoas que vão tomar o lugar do rei quando esse rei venha a falecer, sempre vão ser pessoas de uma mesma família, tá? Volto a ressaltar aí para vocês, por isso que nós vamos ter aí o processo de centralização, poder centralizado nas mãos de um grupo de pessoas. Então, nesse caso, a monarquia ela sempre vai ser hereditária, sempre vai ser passada de geração para geração. A ideia central é evitar que o poder saia das mãos de determinadas famílias, tá? Diante dessa questão, a gente passa a ter outras formas de monarquia existentes, como, por exemplo, a monarquia absolutista. A monarquia absolutista vai ficar durante muito tempo aí no poder, tá? A gente vai ter relatos de monarquias absolutistas até meados do século XIX, mais ou menos, e a monarquia absolutista, ela consiste no rei ter poder absoluto, ou seja, o rei manda no povo, o rei faz o que ele quer. E o que garante que o rei tem essa possibilidade de fazer as suas vontades, né? Nesse momento, você vai ter constantes ligações em monarquias absolutistas, da ligação entre rei e igreja católica, tá? Ou seja, você vai ter esses dois interligando para um dar poder sobre o outro. É óbvio que a igreja católica vai ter uma vantagem maior, por qual razão? Nessa interligação, ela vai conseguir mandar tanto no povo quanto no rei. E como que ela ajuda o rei a fazer as vontades, o que ele quer? Fazendo com que, colocando a ideia na população de que o rei ele é o escolhido de Deus, portanto se torna uma pessoa inquestionável. O que isso quer dizer, tá, galera? O rei sendo escolhido de Deus, então significa que Deus escolheu ele para estar no poder. E se eu questiono o rei, consequentemente estou questionando Deus. Naquela época questionar Deus não era uma boa ideia, você era preso ou morto em alguns casos mais extremos, tá? Então, essa questão do apoio da igreja aos reis, aos monarcas da época, favoreciam a monarquia absolutista, porque o rei era absoluto, fazia o que ele queria e era inquestionável porque era escolhido de Deus. Com o passar do tempo, a gente vai ver aí que conforme as coisas vão mudando, você vai ter uma mudança na monarquia também. Vamos ter outras formas de monarquia. No caso, nós vamos ter a presença aqui de uma monarquia constitucionalista mais para frente. O que isso quer dizer? Na monarquia constitucionalista, as funções se invertem. Ou seja, a partir deste momento, o povo começa a mandar no rei. Mas como isso acontece? O povo manda no rei por meio de uma constituição. A Constituição, galera, nada mais é do que um conjunto de leis que organizam as normas e regras de uma determinada localidade, de um determinado país, no caso do exemplo que nós estamos falando aqui, e essas regras elas sempre estão de acordo com as vontades e as necessidades da população. Então, dessa forma, a gente tem uma inversão de papéis. Ao invés do povo trabalhar para o rei trabalha para o povo porque ele tem que seguir essa Constituição. Só para vocês terem uma ideia, a aplicação de Constituição é presente até hoje, por exemplo, no nosso país, que temos uma Constituição aí que tem as suas leis e suas ordens para serem seguidas, tá? Outra curiosidade é que na questão da monarquia constitucionalista, você tem a Inglaterra trabalhando com essa lógica de poder, tá? Essa lógica de poder aí da Inglaterra, você tem a família real presente, que segue uma Constituição, e você tem um outro, vamos colocar assim, um outro cargo abaixo da família real, que seria o de primeiro-ministro, que vai auxiliar nas questões políticas, fazendo essa interligação entre rei e povo, tá bom? Espero que vocês tenham entendido, galera. Forte abraço, fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.